amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 114, que é a Wolf WR3 Ford que Keke Rosberg correu em 1978. Indo ao fascículo, logo no começo a edição dizendo o seguinte: a Wolf de Hong Kong, né? A equipe Theodore, né? Theodore Racing do Ted Yap, né, de Hong Kong, né, é uma equipe privada que correu na Fórmula 1 no final dos anos 70, né, e até o início dos anos 80, né. Em 77, inclusive, ele correu 76, 77, ele correu utilizando chassis da Marte, né, para 1978 começar a usar os velhos chassis da Wolf, né. E com isso ele deu a chance ao estreante Keke Rosberg, né, a participar do campeonato daquele ano, né. O Rosberg que estreou em 77, mas em 78 também teve carros, no caso, correndo pela equipe Theodore, né. Nessa foto aqui, em qual corrida? Não tá falando a corrida, né, mostrando só o equipamento que eles usaram naquele ano, né, com na foto em detalhe o piloto finlandês Keke Rosberg, né. Momentos daquele ano: Ronnie Peterson com a Lotus 79, né, seguido de Patrick Tambay com a McLaren M26, né. Peterson aproveitou bem a chance, né, em que a Lotus fez um excelente carro e brigou muito com seu companheiro de equipe, né, o Mario Andretti, né. Uma pena que um acidente na largada do GP da Itália de 1978 acabou vitimando o piloto, né. Ele foi levado ao hospital ainda com vida, consciente inclusive, só que o quadro dele piorou muito durante as horas seguintes, né, e acabou tendo complicações do acidente da largada, em que o carro acabou pegando fogo, né. Detalhes aqui: os pits de Monza, né, a edição detalhando muito aqui, principalmente os primeiros carros aqui, né, Hector Rebaque com uma Lotus, né, as McLarens da B&S Fabrications, né, que tinha o piloto Brett Langer juntamente com Nelson Piquet, né, e um pouco mais atrás aqui as duas Wolf destinadas ao piloto Keke Rosberg para aquela corrida do GP da Itália de 1978, né. Outro momento aqui a Ferrari de Gilles Villeneuve, né, a edição comentando aqui que ele conseguiu uma vitória na sua terra natal, né, ao vencer o Grande Prêmio em Montreal, 1978, né, sua primeira vitória na Fórmula 1, inclusive, né. Abaixo aqui, Geoff Lees, ele pilotando aqui um carro da Ensign, né, em 1978, durante o GP da Inglaterra, né, inclusive, né, essa foto aqui do momento de classificação, né. E abaixo aqui em Monza novamente, né, a Theodore, né, com o piloto Keke Rosberg recebendo os ajustes do carro, né. Mais momentos daquele ano, nessa foto aqui, no Grande Prêmio da Áustria, Patrick Depailler com a Tyrrell, né, sendo seguido de perto por Carlos Reutemann da Ferrari, né. E nessa outra aqui, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Long Beach, né, o italiano, cadê o nome dele aqui? Lamberto Leone, né, correndo no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Long Beach com uma Ensign naquele ano, né. Outros momentos: o campeão inglês de Fórmula 3, Derek Daly, né, fazendo a sua estreia na Fórmula 1, num caso foi com a Hesketh, né, mas nessa foto aqui ele já estava correndo pela equipe Ensign naquele ano, né, estreou pela Hesketh e depois conseguiu um assento na equipe Ensign naquela temporada de 1978, né. Mario Andretti, o veterano piloto, né, finalmente teve a sua grande chance
ao pegar esse ótimo carro que a Lotus fez, né, a Lotus 79, e não perdeu a chance para acabar saindo com o título daquela temporada, né. Abaixo aqui, Emílio de Villota, né, pilotando o GP da Espanha com uma McLaren M23, né. Aqui uma foto durante a classificação da corrida do piloto espanhol, né. Outros momentos, Ricardo Patrese, ele correndo pela Arrows, né. A equipe teve um carro que em algumas ocasiões chegou até a liderar corridas, né, sendo praticamente a equipe sensação naquele ano, né, uma equipe estreante, né, se eu não me engano estreou no ano de 77 ou 78 mesmo, eu não lembro ao certo, mas teve um carro até bastante convincente naquela temporada, né. Outros momentos, Patrick Depailler, Jean-Pierre Jabouille, né, pilotando a Renault Turbo na temporada de 78, o carro ainda em fase de desenvolvimento, mas estavam indo no rumo certo, né? Aos poucos o carro estava ganhando mais velocidade e estavam quebrando menos, inclusive, né? Mas ainda não eram os mais rápidos do grid, né? Aos poucos que eles foram ganhando velocidade, né? Aqui o campeão europeu de Fórmula 3, o alemão Michael, holandês, né? Michael Blenkmolen, né? Correndo com uma ATS, qual corrida aqui? No Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Na classificação do GP dos Estados Unidos, 1978, né? Rosberg aqui com o carro da Theodore, né? Eles estavam fazendo o carro, mas não sei o que aconteceu direito, né? Se não deu muito certo esse carro, e logo eles pularam para o chassis da Wolf para fazer aquela temporada, né? Abaixo aqui, a Ligier JS7 com motor Matra, que Jacques Laffite pilotou naquele ano de 78, né? Um carro com motorzão, mas não tinha muita confiabilidade, né? Inclusive falando que teve apenas 2 vezes no pódio, né, com esse carro, né? Partindo na parte de tecnologia, né, mostrando detalhes aqui, né, o carro do Rosberg, né, durante o final de semana do GP da Itália, né, um raio-x lateral e superior do carro, né, e os mecânicos mexendo no ajuste fino do carro naquele final de semana, né, que tinha as seguintes especificações. Ele tinha um motor V8 a 90 graus, né, um Ford Cosworth com 2.993 centímetros cúbicos, né, um 3.0, que davam 485 HP a 10.600 RPM, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, né, câmbio Hewland FGA 400 de 5 marchas, né, câmbio manual, que tinha 589 kg e 190 litros de tanque de combustível, né. Vendo aqui detalhes, né, da parte do pneu, falando inclusive que eram pneus especiais Goodyear para esse carro, né. Eu vou pesquisar mais a fundo ainda para saber certinho como que era essa história aí desse pneu especial que a Wolf tinha, né. No detalhe aqui, uma foto do ano de 77, né, o Jody Scheckter quando corria com esse carro, né, e o raio-x mostrando todos os componentes desse belíssimo carro que competiu em 1978, né. Falando sobre equipes, falando sobre a equipe Williams Grand Prix, né, entre 1980 e 1997, né, a famosa equipe inglesa que conseguiu diversos campeonatos durante essa fase, né. Aqui na foto, Grande Prêmio da Alemanha 1992, né, todos os membros da equipe, né, Nigel Mansell e Ricardo Patrese, né, juntamente com seus engenheiros e mecânicos, né. Alan Jones com a FW07 durante o Grande Prêmio
Alemanha, 1980, né? Keke Rosberg pilotando o carro de 1982, carro esse que conseguiu uma vitória, né? E ele acabou se sagrando campeão daquele ano pela regularidade, né? No detalhe aqui, os dois pilotos campeões da primeira fase da Williams, né? Da segunda fase, aliás, né? Alan Jones, o primeiro campeão, e Keke Rosberg, né? O campeão de 82, né? O Damon Hill, campeão de 1996, né? Ele no detalhe aqui, na temporada 96, não fala qual corrida, né? Mas dizendo que além de piloto, do título de pilotos, a equipe conseguiu também de construtores, né? Abaixo, Nelson Piquet, em 1987, com a FW11B, motor Honda, né? Que deu tricampeonato ao brasileiro, né? E mais momentos, 1997, Jacques Villeneuve, sendo campeão daquela temporada, né? Uma foto dele no detalhe, né? E Alain Prost correu, que teve o seu tetracampeonato, né? Em 1993, com a poderosa Williams Renault, né? Um carro que deixou a concorrência comendo poeira praticamente, né? No detalhe, ele aqui na foto inferior, né? E falando sobre corridas, o Grande Prêmio de Mônaco de 1992, prova essa vencida pelo brasileiro Ayrton Senna, depois que Nigel Mansell teve que fazer um pit stop não programado, né, devido a um furo de pneu, né? Provavelmente foi alguma desatenção dele que acabou dando uma raspada e acabou furando o pneu. Com isso houve a inversão de resultados, né? O Senna, que estava em segundo, pulou para a ponta, né? E o Mansell veio que nem louco nas últimas 6 voltas finais, né? Tudo isso aconteceu às 6 voltas do fim, mas não teve meios de passar o piloto, né? Afinal, em Mônaco, só ultrapassa se o piloto da frente deixar, né? Então foi um belo final de corrida que teve, né? E um momento heróico foi o Roberto Moreno, ele correndo pela Andrea Moda, né? Com o motor Judge, ter conseguido classificar entre os 26 carros, né, e correr naquela corrida de 1992, né? E falando sobre grandes pilotos, né, falando sobre Jacques Laffite, né, o francês, né, um piloto que teve uma carreira muito longa na Fórmula 1, né, e com algumas vitórias inclusive, né? E nessa foto aqui, em 1976, ele correndo com a Ligier JS5, né? O famoso bico de bule, né? Que ele tinha um coletor de ar tão alto, né? Que depois acabou dando problema naquela temporada, né? A FIA proibiu esses tipos de coletores e exigiu que ficasse à altura da cabeça do piloto, né? Então muita coisa mudou depois que a FIA restringiu esse tipo de indutor de ar, né? Aqui ele estreando em 1974 na Fórmula 1 no GP da Alemanha, né? Pilotando uma Iso Marlboro, né? Uma equipe do Frank Williams, né? Onde ele pôde fazer sua estreia na Fórmula 1. Abaixo aqui, ele correndo com a Ligier com o motor Matra, né, o motor V12, a Ligier JS19 durante a temporada de 1982. Jacques Laffite, nascido em Paris, na França, em 21 de novembro de 1943, estreou no Grande Prêmio da Alemanha de 1974 e a última corrida foi o Grande Prêmio da Inglaterra de 1986. 3 vezes quarto colocado em 1979, 1980 e 1981, né, com 176 corridas, 6 vitórias, a primeira delas no Grande Prêmio da Suécia de 1977 e a última no Grande Prêmio do Canadá de 1981. 32 vezes no pódio, com 7 pole positions, 7 voltas mais rápidas, e ele pilotou pelas equipes Iso, Williams e Ligier, né? Essa é a carreira do Jacques Laffite na Fórmula 1, né? Mais detalhes dele, né? A edição mostrando que ele foi piloto da equipe Williams novamente, né, em 1983 e 84. Ele tinha sido
piloto em 74 e 75, né? E ele aqui em 1985 pilotando pela equipe Ligier, né? E abaixo aqui 1986, o último ano dele na Fórmula 1 pela equipe Ligier, né? Só não teve uma carreira mais longa porque um acidente na largada do GP da Inglaterra de 86 quebrou ambas as pernas dele e ele teve que encerrar a carreira automobilística dele na ocasião, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Spirit 201 com motor Honda que Stefan Johansson correu em 1983. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outra belíssima miniatura que a editora colocou na coleção, né? Miniatura da Wolf WR3 que o Keke Rosberg correu em 1978, né? Nada mais, nada menos que a Wolf de 77, só que passada por uma equipe privada, né? Para fazer a temporada 78, né? O Ted Yep, o dono da Theodore, comprou esses carros junto à Wolf, né? E fez toda a temporada 78 utilizando esse belo carro, né? Um carro que foi vice-campeão no ano de estreia, né? A Wolf estreou em 1977, foi vice-campeão com o Jody Scheckter, né? E em 78 eles já estavam com um modelo mais atualizado, né? E passaram essa versão mais antiga para essa equipe privada, né? Que tinha um entusiasta do automobilismo, né? O Ted Yep, né? Dono da Theodore Racing, naquele ano de 1978, né? Os detalhes estão muito bons, né? Comparando inclusive com a versão que saiu do Jody Scheckter, né, a versão de 77, eu reparei que tem umas pequenas diferenças, né, ou seja, a editora fez de acordo com o que foi usado naquela temporada de 78, né, então o carro, a miniatura não é exatamente igual, ou seja, é uma atualização da outra miniatura e que ficou perfeita, né, nos detalhes que foram colocados nessa belíssima mini, certo? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções, continuem acompanhando. A todos vocês, fico com meu abraço e até a próxima.